Oi, gente, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós começaremos a unidade 4, lá na página 229 da apostila 4, com o tema Medidas de Tendência Central e de Dispersão. Nesta unidade, vamos retomar e aprofundar os conceitos estatísticos como média aritmética, moda e mediana, que serão extremamente úteis para a análise dos dados de uma pesquisa, representados por meio de gráficos e tabelas. Esses conceitos vão possibilitar análises e inferências mais eficazes com base nos resultados de uma pesquisa. Em estatística, quando observamos um gráfico ou uma tabela, para analisar e tomar decisões, devemos estar atentos a todas as informações ali contidas. O levantamento de dados com confiabilidade e organização, de modo a expressar a verdade dos fatos, é importante para que os resultados sejam úteis e atendam aos interesses dos envolvidos no processo. Alguns recursos podem ser utilizados para extrair informações dos dados apresentados na pesquisa estatística. Essas técnicas são denominadas medidas de tendência central. São elas a média aritmética, a moda e a mediana, que veremos agora. Começando então com média aritmética, para podermos determinar a média aritmética simples, devemos fazer a somatória dos valores, que são o número de dados, e dividi-la pela quantidade de números somados. Vamos analisar o exemplo a seguir. Atletas dos times do Brasil transferidos para gramados chineses. Nós temos aqui um gráfico de linhas, certo? E nós temos alguns valores, a quantidade de atletas transferidos, então, em 2007, 2008, 2009 até 2015. Como que a gente faz para calcular a média aritmética? É bem simples. Basta nós somarmos estes valores. Então, tem aqui, ó, o 17, mais o 26, mais o 23, mais o 24, mais o 28, mais o 29, mais o 27, mais o 25 e mais o 29. E dividir o resultado dessa soma pela quantidade, olha, de dados que eu somei. Foram quantos dados? Quantas informações? A informação de 2007, de 2008, 2009, 2010. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 9 informações. Então, nós devemos fazer o quê? Esse somatório nós dividiremos por 9. A soma desses valores dá 228. E 228 dividido por 9 vai dar 25,333. Essa barrinha em cima indica que 3 é uma dízima periódica. Então, vejam, nós calculamos a média aritmética simples de uma forma bem prática. Basta, então, nós somarmos os valores e dividir pela quantidade de valores somados. Aqui nós temos um outro exemplo. Um concurso público abriu vagas para vários cargos com diferentes salários. Existem 6 faixas salariais divididas de acordo com o cargo, de acordo com o quadro aqui, e vai variar de acordo com o curso superior, né, e as funções auxiliar de saúde, técnico em construção, manobrista, serviços gerais e vigias. Para saber a média salarial, basta nós somarmos esses valores e dividir pela quantidade. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 salários diferentes. Então, foram somados os valores desses salários e dividido por 6. A média fica em torno de R$ 2.600. Portanto, pessoal, para cálculo de média aritmética simples, basta fazermos isso, somar e dividir. Agora, vamos falar sobre moda. Moda, em estatística, é praticamente o que a gente vê no dia a dia. O que está na moda? É aquilo que está na tendência, aquilo que aparece mais, aquela roupa que se usa mais, aquele calçado que todo mundo quer comprar, aquele smartphone dos sonhos. Enfim, é o mesmo conceito, é aquilo que aparece mais, né? A definição que nós temos aqui de moda é a medida de tendência central que corresponde ao resultado de maior frequência em uma amostra, tá? Nós veremos alguns casos que pode haver duas modas, tá? Nesse caso, o conjunto de dados é chamado bimodal. Há outros casos que podem ter 3 modas, que será denominado trimodal e assim por diante.
Pode ocorrer também a possibilidade de os valores serem únicos, não se repetirem e, portanto, esse conjunto de dados ser considerado amodal, ou seja, não há moda nesse conjunto. Vamos ao primeiro exemplo aqui. Qual o valor que representa a moda dos números desta sequência? Verifiquem junto comigo aqui, ó. Nós temos o número 133, 425, 244, 385, 236, 236, 328, 1000, 299 e 325. A moda é o número que aparece com maior frequência. Observe que os números que apareceram apenas uma vez na lista, observe que os números apareceram apenas uma vez na lista, menos o 236, olha, ele apareceu 2 vezes. Então, nesse caso, nós vamos considerar o 236 sendo a moda dessa amostra de dados. No outro exemplo, temos aqui a idade de 10 alunos de uma turma especial de língua inglesa de uma escola. As idades são 14, 13, 14, 15, 14, 13, 15, 14, 14 e 13. A moda desse conjunto de dados será a idade que mais se repete, ou seja, a que mais apareceu foi o 14, tá? Então, a moda desse conjunto será o 14. Enfim, simplesmente é isso. Moda é aquele valor ou aquela informação que se repete mais vezes. Agora, vamos falar sobre a mediana. A mediana também é um tipo de valor médio. Para encontrá-la, devemos dispor os números em uma lista em ordem crescente ou decrescente. Então, nós vamos precisar fazer uma organização dos dados. O número central será a mediana se a quantidade de números for ímpar. Caso esta seja par, a mediana será a média aritmética entre os dois números centrais. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. Calcule a mediana desta sequência numérica. Nós temos aqui 20, 12, 45, 7, 11, 78 e 4. Primeira coisa a se fazer, colocar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Aqui foi organizado na ordem crescente. 4, 7, 11, 12, 20, 45 e 78. Como existem 7 termos, olha só, o que são esses 7 termos? São esses valores aqui, ó, 4, 7, 11, 12, 20, 45 e 78. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como existem 7 termos, né, uma quantidade ímpar, a mediana será o número 12, que é o termo central, ou seja, ó, um número aqui no começo e um no fim. O segundo e o último, o terceiro e o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. Quem ficou aqui no centro, olha, o 12. Então, o 12 vai ser a mediana nesta sequência. Vamos para um outro exemplo. Os números do quadro a seguir representam as notas das avaliações de natação de 12 alunos. Qual a nota mediana desse conjunto de dados? Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui o quadro. Não tá focando muito bem. Vamos dar uma agilizada aqui, olha só. Nós temos, então, aqui no quadro, as seguintes informações. Pontuação do Gustavo, da Lívia, da Rafaela, do Matheus, do Frederico, da Lisandra, da Ana Luísa, da Aline, da Edna, do José, do Jaime e do Dirceu. Primeira coisa, nós devemos organizar estes valores em ordem crescente ou decrescente, tá? Aqui foi organizado em ordem crescente. Nós temos o 10, o 65, 77, 85, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 99 e 100. Trata-se de uma sequência com quantidade par de valores. Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Então, o que nós devemos fazer para obtermos a mediana nesse caso? É aquilo, olha, esse número, olha, com esse vão ser eliminados, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Sobraram dois números no centro da minha sequência, o 88 e 89. Então, nós vamos calcular a média aritmética desses valores. E aqui, olha, a média aritmética basta somarmos esses valores e dividirmos pela quantidade de valores somados. 88 mais 89 dividido por 2. A nossa mediana, então, no caso, vai ser 88,5. É muito simples, tá? Então, vocês notem o seguinte, para cálculo da mediana, precisamos organizar a sequência e, então, verificar. Se for uma sequência ímpar, a gente pega apenas o valor central. Se for uma sequência par, a gente vai ter que fazer o cálculo da média aritmética, ok? Bom, vamos falar agora de média aritmética ponderada. Na média aritmética simples, todos os valores têm o mesmo peso, situação diferente na média aritmética ponderada, em que para cada valor se deve considerar o valor de seu peso, ou seja, quantas vezes ele aparece no conjunto de dados. Na média aritmética ponderada, alguns itens têm peso maior que outros. Um professor, por exemplo, pode aplicar o mesmo valor para avaliações e trabalhos e também pesos diferenciados para os dois itens. Ele pode considerar que as provas são mais complexas, por exemplo. Vamos entender, então, como que a gente deve fazer o cálculo da média ponderada. Supondo que eu tenha uma avaliação número 1, a primeira avaliação tem um peso, que eu vou chamar de peso 1. A segunda avaliação, vou chamar de avaliação 2, ela tem um outro peso, que eu vou chamar de peso 2. Eu tenho uma outra avaliação, que eu vou chamar de avaliação 3, que também tem um outro peso, que eu vou chamar de peso 3. Então, olha só, nós devemos multiplicar a avaliação pelo peso, então, a avaliação 1 pelo peso 1, para poder somar com a avaliação 2 vezes o peso 2. E dividimos por quem? Agora, nós somamos apenas os pesos. A gente divide essas somas oriundas da multiplicação pelos pesos. Vamos a um exemplo mais prático para vocês entenderem melhor. Olha aqui, nós temos no caso um professor que estipulou que uma avaliação teria peso 7 e o trabalho peso 3, para compor a média 10. Qual a média de um aluno que tirou 8 em uma prova e 6 em um trabalho? Então, para a gente calcular a média ponderada desse aluno, nós devemos fazer o quê? A avaliação tem peso 7 e o aluno tirou 8, então eu tenho que fazer 8 vezes o 7, ó. A avaliação, a nota da avaliação multiplicando pelo seu peso. E vou somar com quem? Com a outra avaliação, que no caso é um trabalho, onde esse aluno tirou 6 e esse trabalho tem peso 3. 8 vezes 7 dá 56, 6 vezes 3 dá 18. E eu vou dividir por quanto? Por 10. Da onde sai esse 10? O 10 é a soma dos pesos. 7 mais 3, nós temos 10, tá? Então, 56 mais 18 dividido por 10. Isso dá 74. 74 dividido por 10 vai dar, então, 7,4. 7 inteiros e 4 décimos. Vai ser a nota final desse estudante que tirou 8 na prova, que tinha peso 7, e tirou 6 no trabalho, que tinha peso 3. Vamos para mais um exemplo para facilitar a compreensão de vocês. Uma escola utiliza um sistema de avaliação bimestral e divide o ano em 4 bimestres, como ocorre na nossa escola. No final, a média anual do aluno é obtida pela média aritmética das notas desses 4 bimestres. Então, observem, nós temos aqui a tabela, informando a média anual dos alunos segundo as notas que obtiveram nestes bimestres. A Lisandra teve 6,8 no primeiro bimestre, 4,8 no segundo, 8,8 no terceiro e 5,6 no quarto. E aqui a média anual dela. Aqui é a média aritmética simples. Somou-se os 4 valores e dividiu por 4. E assim com as notas da Ana Luísa e do Fábio. Bom, então, olha, o que eu acabei de dizer aqui, ó. Foram somadas, divididas e obtivemos, então, a média anual.
A média anual nessa escola deve ser maior ou igual a 6. Sendo assim, informe se há algum aluno que precisará fazer recuperação. E quem é ele? Olha só, tem que ter no mínimo 6 de nota para ser aprovado. Então, infelizmente, o Fábio aqui, olha, ele não pode ser aprovado devido às circunstâncias. Na recuperação, a média é feita de maneira ponderada, sendo que a média anual tem peso 7 e a nota da recuperação tem peso 3. Novamente, para ser aprovado, um aluno deve ter média igual ou superior a 6. Sendo assim, verifique se um aluno que obteve média anual 5,6 e nota de recuperação igual a 7,5, vamos verificar se ele foi aprovado. Então, o que nós devemos fazer? A média dele vai ser obtida como? O peso da nota final é 7, então o 5,6 que ele havia obtido, nós vamos multiplicar por 7. E o 7,5 da recuperação tem peso 3, nós vamos multiplicar por 3. Então, dados os cálculos, 5,6 vezes 7 deu 39,2 e 7,5 vezes 3 deu 22,5. Somamos esses dois valores, obtemos aqui 61,7 e dividimos por 10, dá 6,17. Como a média deveria ser igual ou superior a 6, esse aluno, então, foi aprovado. Por pouco, mas foi aprovado. Então, gente, aqui, olha, um exemplo de exercício que juntou as duas médias. A média aritmética simples e a média ponderada, tá? Então, lembrem-se sempre, falou de média ponderada, vocês têm que ter um peso. E esses valores, esses pesos devem ser multiplicados pela informação a que ele se refere e depois dividido pela soma desses pesos, ok? Simples, espero que vocês tenham colocado aí na cabecinha de vocês de forma bem prática, bem simples. Vamos falar um pouquinho agora de medida de dispersão. O que isso significa? Olha só, após determinar a tendência central, ou seja, média aritmética, moda e mediana, o próximo passo é saber o quanto os dados estão espalhados, ou seja, o quanto eles estão dispersos. A medida da dispersão é determinada pelo cálculo da amplitude e da variância. Vamos entender um pouquinho disso? Olha só. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor elemento do conjunto de dados obtidos na pesquisa. Então, para a gente encontrar a amplitude de uma lista de dados numéricos, basta subtrairmos o menor valor do maior. Então, vejam só, vamos pensar aqui nesse primeiro exemplo. Considere essa sequência numérica, 60, 90, 70 e 80. Quem é o menor valor e quem é o maior valor? Menor e maior. O menor nós temos o 60 e o maior 90. Como que eu calculo a amplitude disso? Fazendo o 90 menos o 60. Aqui, olha, conjunto A, 90 menos 60, a amplitude vai ser 30. E do outro conjunto? Nós temos 40, 70, 90 e 100. Menor valor 40, maior valor 100. Para a gente calcular a amplitude, 100 menos 40 vai ser 60. Colocar um cálculo de média aritmética aqui para vocês reforçarem o conceito, mas como estamos falando de amplitude, eu vou focar somente nisso aqui. Observe que embora, aí vamos fazer uma comparação, já que a média aritmética está calculada aqui, olha, nos dois conjuntos a média foi a mesma, 75 e 75. Observe que embora a média aritmética seja 75 para os dois conjuntos, a amplitude de resultados deles é diferente. Então, o que a gente pode afirmar? Podemos afirmar que a variação no conjunto B foi maior que no conjunto A. Por quê? Olha só, a subtração dos valores, né, a amplitude, foi maior do que no conjunto A, ok? Vamos ver mais um exemplo? Um exemplo prático de amplitude pode ser observado com a medida da temperatura de uma localidade durante o dia. Considere os valores, olha, temperatura mínima 22 graus, temperatura máxima 35 graus. Notem o seguinte, se calcularmos a média do dia, nós vamos obter 22 mais 35 dividido por 2,
que vai dar 28 graus e meio. Essa é a média aritmética desses valores. Mas, se calcularmos a amplitude, nós devemos fazer o 35 menos o 22, que vai dar 13 graus. E assim a gente observa o quê? Durante o dia, a variação de temperatura foi de 13 graus. A média foi de 28,5, tá? Então, dá pra gente ter uma ideia. A média, ela fica bem próxima dos valores 22 e 35, enquanto que o 13 já fica distante. Então, a gente pode observar melhor essa variação, ok? Então, essas medidas estatísticas, elas vão servir para auxiliar na interpretação dos dados de uma pesquisa. E para fechar essa parte, nós vamos finalizar com a variância e o desvio padrão. Olha só, o que é isso e como que a gente obtém esses valores. Vamos pensar aqui, ó, dado o conjunto de dados A com os valores 2, 3, 9 e 10. A variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central. Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estão da média. Porém, quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. Vamos fazer o cálculo aqui? Observe, o que a gente faz primeiro? Olha só. O cálculo da variância do conjunto de dados A é realizado da seguinte forma. Primeiro, a gente calcula a média. Ó. 2 mais 3 mais 9 mais 10 deu 24, certo? E nós dividimos por 4. Então, temos aqui a média. E a variância nós calculamos de que maneira? Fazendo a subtração de todos os valores pela média. Então, ó, o 2 menos a média 6, o 3 menos a média 6, o 9 menos a média 6 e o 10 menos a média 6. E essas subtrações são elevadas ao quadrado, ou seja, ao expoente 2. Então, olha só, vamos relembrar, tá? Como que a gente faz? Aqui nós vamos ter cálculo de negativos e positivos e potenciação também de negativos e positivos, ok? 2 menos 6. Lembrem, ó, para quem esqueceu, tome nota. Quem esqueceu, operações aqui com números inteiros, que são os positivos e negativos, nós temos que pensar naquela coisa, o que eu devo e o que eu tenho, tá? Eu tenho 2 e devo 6. Eu vou pagar minha dívida? Não. Eu vou conseguir pagar só 2, então eu vou continuar devendo 4, ó, por isso que ficou menos 4. 3 menos 6. Tenho 3 e devo 6, vou ficar devendo 3. Tenho 9 e devo 6, ó, vou pagar tudo e vai sobrar 9 menos 6, 3. E 10 menos 6, 4. Perfeito. Agora a gente faz a potenciação. Menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. E o menos com o menos vai ficar mais. Lembrando, para quem esqueceu, menos com menos e mais com mais ficam positivos, né? Sinais iguais ficam positivos e sinais diferentes ficam negativos. Então, menos com mais dá menos e mais com menos dá menos. Isso apenas nas multiplicações e divisões. Nas adições e subtrações, não façam o jogo do sinal. Pensem no que eu acabei de relembrar vocês, o que eu devo e o que eu tenho. Então, nós temos aqui, ó, menos 3 elevado ao quadrado é fazer menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 dá 9, menos com menos, mais. Então, mais 9. Aqui o 3 é positivo, mais com mais vai ficar mais, né? 3 vezes 3 dá 9 também. E aqui, mesma coisa, ó, 4 vezes 4, 16. Somamos estes valores e dividimos pela quantidade de itens, de dados que tínhamos no conjunto. 1, 2, 3, 4, olha só. 50 dividido por 4 deu 12,5. Então, nesse exemplo, a nossa variância é 12,5, tá? Assim, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central. Quando nos referimos a uma unidade de medida, ao elevarmos ao quadrado as diferenças entre cada dado e a média, a unidade de medida ficará ao quadrado. Logo, para continuarmos com a unidade de medida condizente, basta extrairmos a raiz quadrada da variância e a esse resultado nós daremos o nome de desvio padrão. Então, veja, para a gente obter o desvio padrão, nós precisamos calcular a variância primeiro, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Olha só,
raiz quadrada de 12,5 deu aproximadamente 3,5 ali, 3,53. O que isso significa, gente? Tá? Isso significa afirmar que os valores estão dispersos em aproximadamente 3,5, 3,5 unidades. Quanto maior esse resultado, mais dispersos estão os dados do conjunto, ok? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. Nós temos várias informações nesse vídeo, são informações bem bacanas e bem simples. Espero que vocês tenham filtrado bem, mas de qualquer forma vocês sabem como falar comigo, entre em contato, em caso de dúvidas, a gente conversa e compreende melhor o conteúdo, ok? Bons estudos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.